Papo de Esquina de hoje com o nosso querido padre Edélcio Soares, da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Avaré. Curte aí como é que foi esse bate-papo. Padre, obrigado de coração pelo senhor ter vindo. Confesso que eu pessoalmente esperava esse dia. Assim, pela pessoa do senhor mesmo, tenho um carinho muito grande pelo senhor. Enquanto padre, enquanto pessoa, estou feliz. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né, neste convite muito amigável para esta conversa, esse diálogo, também tirando a dúvida, né, dos nossos telespectadores. Legal. Padre, tem quanto tempo que o senhor está em Avaré já? Eu cheguei em Avaré faz 1 ano e 5 meses, né? Cheguei em fevereiro do ano passado, vim destinado para auxiliar o padre Tarcísio no Santuário Nossa Senhora das Dores. Em Avaré também, com certeza. E aí fiquei 6 meses no Santuário Nossa Senhora das Dores. Depois, no dia 22 de junho, eu fui nomeado para trabalhar na paróquia Nossa Senhora de Fátima como responsável à frente da paróquia. O senhor é novo de formação, né? Eu tenho 1 ano e 2 meses de padre. Ah, então o senhor formou e veio. Exatamente. O padre, ele se forma em teologia, é isso? Ele se forma em filosofia, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, 2 anos de propedêutica e 1 ano missionário. Nossa, no total dá? 10 anos de formação. Nossa! Eu fiquei 1 ano em Goiás fazendo missão. Tá, e o senhor é novo, então começou cedo. Eu comecei com 18 anos, né, e atualmente tenho 30 anos. Padre, assim, o sacerdócio é uma coisa que, pelo menos para o senhor, tá no sangue? Foi desde criança, a família incentivou ou foi uma coisa que o senhor sentiu assim depois de um tempo? Sendo sincero, a minha família não foi uma família católica, praticante, católico de nome, mas que ouvia as missas pelo rádio, de vez em quando ia à igreja. Com 8 anos me colocaram na catequese. Comecei a frequentar e em uma determinada missa eu senti um forte chamado de Deus, né, para servir, para estar ali, fazendo aquilo que o padre estava fazendo. Só que daí eu comecei um acompanhamento vocacional com o padre, né, um amigo meu, e ele começou a me acompanhar, começou a me direcionar, até no momento assim que eu comecei a namorar também. Com 15 anos comecei a namorar, tive 2 namoradas, só que durante o período de namoro eu percebi que não era aquilo que Deus queria de mim, que Deus queria algo a mais de mim, né? Aí foi quando o momento que eu dei a resposta de ir para o seminário. Comecei os acompanhamentos no seminário, até que no ano 2004 eu fui aprovado para ingressar no ano de 2005. Passa por uma aprovação. Assim. Passa por um processo. Não. Quero, pronto e acabou. É acompanhado por alguns padres, por psicóloga, pelo próprio bispo também, né, que vai acompanhando e se vê que o candidato tem sinais de vocação, ele é aprovado para ingressar no seminário para ser acompanhado mais de perto. É importante quando o senhor fala até o psicólogo, que deve mexer com essa parte da cabeça, ver se a pessoa, se é aquilo mesmo que ela quer. Exatamente. Porque eu acredito que depois que você assuma esse compromisso, você abre mão de muitas coisas. Não abrir mão no sentido de ser ruim, não é isso que eu quero dizer. Mas muda totalmente a vida, né, Padre? Totalmente. E aí que é o cuidado da igreja, para ver que se isso não é uma fuga, né? Uma fuga de alguma situação que a pessoa está vivendo na vida, que acha que vai para o seminário, vai ter mais tranquilidade, etc, né? E nós vamos perceber que a vida do padre não é tão fácil como o pessoal fala, o ditado popular por aí. A vida de padre é uma vida muito fácil. Não, não é uma vida fácil. Você abre mão de tudo, né? De família, de amigos, para estar longe, para se dedicar aos estudos, para se dedicar à missão. Eu praticamente fiquei 9 meses longe da minha família em missão em Goiás. O ano todo, né, longe. Então você abre mão de muitas coisas para um bem maior. Só que esse bem é gratificado por Deus, nosso Senhor. Por falar em abrir mão, padre, o celibato, porque não sei se a igreja impõe, como é isso? O padre não se casa, né? Eu já vi muita gente falando, mas o padre não casa, o pastor pode casar, o padre não pode, o padre precisa de uma companheira, não sei o quê. Mas eu nunca vi um padre reclamando disso. Como é que vocês encaram o celibato em si? É um sacrifício, é uma entrega? Como é que é isso? Se você partir do princípio, o celibato não é algo muito tempo que a igreja proibiu. Faz mais ou menos em torno de uns 500 anos que a igreja impôs o celibato, né? Partindo do princípio que nós somos chamados a ser padres 24 horas ao dia. A vocação, padre, não é profissão, diferente da sua profissão, que você é chamado a exercê-la 8 horas por dia, o médico 8 horas por dia. Nós somos chamados a ser padres 24 horas. A hora que a pessoa precisar de nós temos que estar à disposição. Que nem eu já cheguei a atender pessoas e ter que ir até um hospital às 2h30 da manhã para atender uma pessoa que estava passando mal. Então, assim, a hora que precisar,
é necessário que nos chame. E o meu horário mesmo na secretaria da paróquia, eu entro 8 horas da manhã e saio 5h30 da tarde. Chego em casa, eu tomo um banho, já vou celebrar missa, participar de reunião, volto quase 11h30, meia-noite. Então, eu não teria um tempo para me dedicar à esposa. Então, quando a igreja impôs o celibato, a igreja já partiu do princípio assim daquilo que o próprio Jesus disse, né? Renunciar pai, mãe, irmãos, família para me seguir. O próprio Cristo disse, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás e se apega a coisas, a pessoas, não é digno de me seguir. Então, o celibato é o meio de você se consagrar totalmente a Deus e se colocar totalmente à disposição do reino. É uma doação. É uma doação total. E isso para nós não é um peso. Né? Para os padres, isso não é um peso, né? O celibato. Nos falta uma mulher, nos falta uma companheira. Não, nós temos vários meios de canalizar também as nossas carências. E é muito de sentir, né, padre? Eu graças a Deus, eu sou muito de sentir as coisas. O lado sentimental é muito aguçado, na religião também. Apesar de não estar tão frequente na igreja quanto deveria, mas tenho Deus e Jesus Cristo no meu coração. Isso é importante. Né? E por falar em doação aliás, por sentir, eu acredito que a existência ou não de Deus, o próprio ateu, eu acho que é uma questão de sentimento. Como a igreja lida com o ateu? Como ela vê essa pessoa? Respeita e deixa ela lá? Ou existe uma forma, um projeto da igreja de trazer essa pessoa? Como é que é isso? Bom, o projeto de evangelização da igreja é destinado a todos, né? O próprio Cristo diz, ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, a igreja, ela anuncia o evangelho, anuncia a doutrina que é embasada nas Sagradas Escrituras para todos, e ela respeita a opção religiosa, a opção de escolha de cada pessoa. Ela não impõe nada, ela apenas propõe a fé, propõe Jesus Cristo. A pessoa, ela se torna livre para querer seguir ou não. Mas partindo do princípio, o ateu, ele acredita em Deus, porque a partir do momento que ele acredita em si mesmo, ele está acreditando em Deus, porque a própria Sagrada Escritura nos diz que todos nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Quando falamos assim, porque Deus nos deixou o livre-arbítrio. Então, quando, por exemplo, eu sou uma pessoa que digo isso, se Deus nos deixou o livre-arbítrio, o próprio Deus nos deu o direito de acreditar nele ou não. Exatamente. Isso é correto afirmar, pai. Sim, exatamente. Se você partir desde o Antigo Testamento, né, Deus deixou bem claro para o povo, eis que vos concedo vida e morte, bênção e maldição. Vocês são livres para fazer as suas escolhas e até livre para querer acreditar nele ou não. Mas a partir do momento que você passa a acreditar nele, que você conhece Deus, você é chamado a viver aquilo que ele realmente pede. E aí que está a nossa verdadeira liberdade, nosso verdadeiro livre-arbítrio. Você conhecendo, querer ou não praticar. Só que a partir do momento que você escolhe por praticar aquilo que é contrário àquilo que Deus pede, você é responsável pelos seus atos. Sim. Deus, ele perdoa, mas você é obrigado, né, a passar pelo sofrimento das suas más escolhas. Você sabe que eu tenho isso como doutrina de vida e ensino isso para todos que eu consigo, que conhecimento ele deve ser passado à frente, e eu acredito assim, você é livre, a pessoa ela é livre para ir na igreja ou não, a pessoa é muito maluco, assim, não é nem certo nem errado, é o que eu penso, a pessoa pode matar, ela pode, mas vai ter consequências. Exatamente. Tanto e é legal que nessa hora, eu digo que assim, a lei de Deus e a lei do homem, elas estão juntas, não em vários momentos, mas nesse também. Deus nos deixa o livre-arbítrio, né? E a lei do homem também, o que se você fizer, você vai pagar aqui. Exatamente. Então, mais ou menos, a gente tem o Código Penal, que a partir dos 18 anos o cidadão é penalmente imputável. Então, eu tenho o penalmente imputável com o livre-arbítrio mais ou menos andando junto, né? A lei de Deus e do homem. Mas é legal essa consciência, a pessoa saber que eu tenho amigos que são ateus. Tem uma amiga que foi criada dentro da igreja e depois de um tempo começou a estudar, decidiu ter essa outra linha, respeito, a gente conversa e dão boas conversas, né? Muito respeito. Padre, o que foi o cerco de Jericó? Para quem participou, especialmente para o senhor. O cerco de Jericó foi um momento de graça e de bênçãos em nossa paróquia, assim, na vida das paróquias também o fazem, né? Partindo da Sagrada Escritura, do livro de Josué, onde Deus pede para Josué, né, rodear a cidade de Jericó durante 7 dias e 7 vezes, né? Na 7ª volta, as muralhas de Jericó caíram e o povo pôde adentrar a cidade de Jericó, trazendo para a nossa realidade. Jericó é a nossa vida.
as muralhas hoje que cercam a nossa vida, quais são? Das doenças, da falta de emprego, do ódio, rancor, enfim, todo tipo de coisas que nos acabam tirando a nossa felicidade, que acabam tirando a nossa paz interior. Então, o cerco de Jericó vem a ser isso, para derrubar as muralhas que nos impedem de levarmos uma vida mais santa e de sermos pessoas mais felizes. São 7 dias de orações ininterruptas diante de Jesus sacramentado, aonde rezamos todos os dias, todo instante, pedindo para que Deus vá derrubando essas muralhas em nossa vida, né, que nos impedem de sermos realmente felizes e de vivermos a palavra no nosso dia a dia. Foram 7 dias de ótima participação, igreja lotada, tanto pela manhã como à noite, né, durante o dia o pessoal rezando, confissões todos os dias, que eu atendi 258 confissões somente a semana passada. E assim, é interessante nós vermos muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas se voltando para a igreja, voltando para Deus e testemunhando as graças de Deus realizando em suas vidas. E aí nós vemos aquilo que o próprio Deus mesmo diz na palavra de Deus: se creres, verás a glória de Deus. Se a minha e a sua fé for pequena, e por menor que ela seja, ela for verdadeira, ela for sincera, nós vamos ver Deus se manifestando em nossa vida. E a partir do momento que nós deixarmos, de fato, Deus ser Deus na nossa vida, deixar Ele agir, Ele fazer a vontade dele e não fazer a nossa vontade. Então foram momentos de graças e de bênçãos, de renovação espiritual na vida da paróquia e principalmente na vida dos nossos irmãos e irmãs. Tivemos a presença de 7 padres à noite, um deles, o padre Milton Perretti, padre muito querido aqui na cidade de Avaré, mas foram momentos de bênçãos e de graças, né? Domingo mesmo à noite, a missa começou às 6 horas da tarde, terminou 9h30 da noite. Fiquei sabendo. E o pessoal ficou lá firme, o pessoal não reclamou, não arredou o pé, a igreja lotada de pessoas, aí que eu vejo, mesmo estando nesse mundo secularizado, nesse mundo marcado pelo hedonismo, pelo capitalismo, enfim, o povo ainda tem sede de Deus. Eles têm sede de Deus, querem saciar o seu interior com Deus. E eu fico feliz por isso, e é isso que eu quero cada vez mais oferecer ao povo de Deus. Isso sem sombra de dúvidas. Enquanto tivermos fé, esse mundo ainda tem salvação. Exatamente. Padre, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Eduardo. Sempre que quiser, esteja aqui e agora eu lhe devo uma visita. Com certeza, será muito bem-vindo a você, né, e a todos os seus amigos, companheiros, também os nossos telespectadores também. Obrigado, Padre. Deus abençoe. Amém.